vou crer em grandes coisas. Não há outro com o poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com o poder de Jesus. E eu vou crer com grandes coisas. Não há outro com o poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com o poder de Jesus. E eu vou crer em grandes coisas. Não há outro com o poder de Jesus. Levante a fé e vamos crer. Não há outro com poder. Não há nada que o Senhor não faz. Mover montanhas Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. Não há nada que o Senhor não faz. Quebra prisão se Ele é capaz. Eu louvarei, adorarei. Não há nada que o Senhor não faz. Aquele que abre caminho. Nós te louvamos, Senhor. Tu estás aqui entre nós. Venha, Pai, abrir caminhos nesta noite. Te louvamos. Ele está aqui. Adoro o seu nome. You are here, moving in our
you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Levante a mão e diga a Ele. Deus Santo, Deus de milagres, Deus de promessa, luz da escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Dê um aplauso a Ele, aleluia. Esse é o Deus que cuida de nós. Hoje nós vamos cantar uma música que fala sobre a bênção de Deus, sobre a sua família, the blessing, amém? Você que está com seus filhos, com seu marido, abrace ele e diga que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor esteja com a sua mão poderosa sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz. Diga outra vez, levante a sua mão e diga. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti. Levante seu rosto e te dê paz.
seu favor, Senhor. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos
bem-vindo à Agape Church Flórida. Seja muito bem-vindo, estamos alegres de ter você aqui conosco. Sempre é uma honra ter vocês conosco assistindo nossos cultos online. Sempre é uma alegria para nós saber que você está nos acompanhando. E podemos sempre declarar juntos que o nosso Deus nos faz triunfar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Deus sempre nos faz triunfar em vitória. Continue conosco e teremos um culto de adoração, de louvor. E Deus, Ele mesmo, irá renovar as nossas forças para que possamos continuar esta vida de vitória dia após dia. E eu sei que a vitória do Senhor é certa em nome de Jesus. É verdade, estamos aqui realmente para adorar o Senhor. Saiba, queridos, estamos orando sempre por você e por sua família e queremos que você hoje esteja ligado na presença do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor habita num louvor entre os louvores do seu povo. Também você estará ouvindo uma palavra que pode mudar todas as coisas na sua vida. Esteja aqui adorando ao Senhor e saiba que nós amamos vocês em Cristo Jesus. Amém. Aleluia. 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 em diante, diz assim, é uma oração feita por Salomão. Salomão amava ao Senhor e andava nos seus preceitos. Andava nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para ali sacrificar, porque era o alto maior. E ofereceu 1000 holocaustos, Salomão, naquele altar. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede-me o que quiseres que te dê. Salomão respondeu: de grande benevolência usastes para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça e em retidão de coração. Perante a tua face mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho para que assentasse no seu trono, como se vê hoje. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança e não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar este grande povo? E estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pedistes esta coisa, e não pedistes longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento para discernires o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, e nem depois de ti haverá. Também até o que não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glórias, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Amém? Queridos, podeis assentar. Essa palavra nos fala sobre o amor que Salomão tinha pelo Senhor. E por causa desse grande amor que ele tinha pelo Senhor, ele resolveu ir fazer uma oferta a Deus. E ele ofereceu a Deus ali 1000 holocaustos. O holocausto, ele era um sacrifício de um animal por inteiro. Interessante isso, né? Se fosse talvez sacrificar um animal e comer uma parte dele, talvez ele pudesse dizer, isso não é sacrifício. Mas ele sacrificou a Deus 1000 holocaustos. Ou seja, ele estava realmente querendo demonstrar ao Senhor que ele estava entregue a Deus com inteireza de coração. E a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Salomão neste lugar, onde ele foi ofertar ao Senhor. E de noite o Senhor
veio a Salomão num sonho e perguntou para ele: o que você quer que eu te faça? Já pensou Deus perguntando isso para a gente? Talvez a gente ia acordar e falar: peraí, Senhor, deixa eu levantar e fazer uma lista. Mas Salomão não teve dúvidas do que ele queria pedir a Deus. E ele pediu o seguinte a Deus: Senhor, o Senhor me colocou como rei, no meio desse povo enorme, dessa multidão, nessa cidade tão linda, no lugar do meu pai, e eu não sei como me conduzir. Ele era muito novo. Eu estou me sentindo como uma criança, sem muita sabedoria para lidar. Como que eu vou fazer? Essa é a única coisa que eu quero. E Deus se agradou imensamente desse pedido de Salomão. E o Senhor falou para Salomão: por que você não pediu longos anos de vida? Não pediu a morte dos seus inimigos? Não pediu riquezas, mas pediu entendimento? Então o Senhor falou: você será o homem mais sábio da face da terra. E deu a ele grandiosa sabedoria, inteligência, entendimento. E Salomão escreveu muitos livros, muitos provérbios, falou de muitos assuntos, e reis vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E Deus falou para ele também: se você continuar me seguindo fielmente, te darei longos anos de vida, e também te darei até o que você não pediu. Te darei riquezas e farei glorioso o seu reinado. Salomão também foi o rei mais rico que já se falou na história da palavra de Deus. Então, queridos, Deus se agrada que nós tenhamos um coração que reconhece quem somos nós. Quem somos nós? Somos pessoas que precisam da sabedoria de Deus. É isso que nós precisamos. E Deus se agrada disso. E Deus também se agradou que ele se entregou nas mãos de Deus de todo o seu coração. Estaremos agora também fazendo nossos dízimos, nossas ofertas, porque o que o Senhor quer de nós é que nós venhamos a servi-lo com tudo que temos, com o melhor do nosso tempo, com o melhor dos nossos talentos, com o melhor dos nossos dons e com tudo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Também honramos ao Senhor com os nossos dízimos e também honramos ao Senhor com as nossas ofertas. Você que está presente pode pegar seu envelope, colocar sua oferta. Você que quiser fazer sua oferta online, pode fazer pelo Zelle, no número que está aparecendo aí, 954-591-6808, ou você também pode fazer o download do app da igreja, Agape Church Florida, e fazer pelo app, que também é um lugar seguro. Sabe, queridos, nós vamos estar orando por sua vida, abençoando a sua oferta, o seu dízimo, e sabendo que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Guarde essa palavra no seu coração. Infinitamente mais do que pedimos. O que Ele fez por Salomão? Infinitamente mais do que ele pediu. Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele honra, Deus deu a ele uma história para se contar. Um legado ele deixou para que nós possamos, até hoje, registrado na palavra de Deus. Oremos. Pai, te louvamos por essas ofertas, abençoamos a vida do teu povo, daqueles que estão aqui na sua casa, te louvando, te servindo, te adorando. Também abençoamos aqueles que estão assistindo em suas casas. Sabemos que o Senhor é o mesmo e o Senhor está aqui conosco, está com eles ali também. Abençoa o teu povo. Senhor, lembre-se de nós, como nós cantamos aqui, que o Senhor vire para nós o seu rosto e nos conceda a paz, a graça. Senhor, que o Senhor nos conceda a sua misericórdia em nossas vidas. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos familiares aqui no Brasil, onde quer que estejam. Guarda, Senhor, e livra-nos de todo perigo, de todo mal. Ofertamos a Ti e consagramos a Ti o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Pastor Nelis. Então, olha isso aqui, de novo. Amém. Quase que ela me pegou outra vez. Amém, queridos? Amém. Que bom estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, louvando e engrandecendo ao nosso Deus. É importante que esse louvor não seja somente durante esse momento do culto, mas que esse louvor se estenda durante todo o seu dia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus
habita no meio do louvor do seu povo. As pessoas, muitas vezes, eles trocam alguns versículos bíblicos por dizeres, né? Por dizeres comuns. Na minha terra, eles falavam muito assim, quem canta males espanta, né? Isso se torna um dizer muito comum na boca das pessoas, mas a verdade é que o louvor atrai a presença de Deus. E sempre onde está a presença de Deus, a Bíblia diz que aí é a fartura de alegria. Por isso que é importante você louvar ao Senhor sempre. A presença do Senhor vai sempre garantir que a presença dele vai trazer para você paz que você precisa, a tranquilidade que precisamos. Nesses dias que estamos vivendo, a presença do Senhor é algo muito importante em nossas vidas. Então é importante você se habituar sempre a criar, né, o hábito de estar sempre louvando ao Senhor. Mas eu não sei cantar. Faço igual eu, também não sei. Eu gosto muito de cantar no contracanto, bem no canto, assim, bem separado, porque aí ninguém vê. Não precisa saber cantar para louvar. Por isso que a Bíblia fala para você não cantar, fala para você louvar. Então louvar é uma atitude de coração. Louve ao Senhor, porque é muito importante. E hoje nós temos já a presença de alguns irmãos, alguns amigos que estão nos visitando. Estamos felizes com a família, né, dos Velascos lá, que estão nos visitando, vieram lá de Orlando. Graças a Deus, sejam sempre bem-vindos. Nos surpreende cada dia que nós vemos o tamanho dessas crianças, as quais vimos nascer, apresentamos ao Senhor e hoje estão crescendo. O bom é saber que eles que estão ficando velhos, né? As crianças que estão crescendo. Nós paramos um tempo, graças a Deus, né, Marquinhos? E assim vamos continuar agradecendo a Deus por essa família, por essa linda família, que Deus possa continuar abençoando, guardando e enriquecendo com as suas bênçãos. Não obstante, às vezes passavam por lutas, por dificuldades, mas isso não quer dizer que Deus não está presente. Ele continua presente, porque Ele é Deus. E mesmo se Ele não responder nossas orações, Ele continua sendo Deus. Amém, queridos? Temos mais alguns convidados, Rosenberg? Posso apresentar? Pode apresentar. Então, hoje nós temos a alegria de ter o Júlio conosco, a Renata. O Júlio e a Renata, depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre eles, na hora de apresentá-los, né? Eles participaram ontem do batismo e foi uma alegria muito grande, né? Nós temos também conosco a Sandra, né? E o Anderson. Ah, foi mesmo. São pastores também, né? São pastores no Brasil e tiraram um ano sabático, não é isso? Como você me disse, veio para cá para descansar um tempo, né? Sejam bem-vindos. São amigos do Júlio e da Renata, conheceram ali, né? Moram perto, né? Sejam bem-vindos. A gente ajudava de... Amém. São sempre bem-vindos, que Deus abençoe. Graças a Deus pela presença de todos vocês. E vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo pela internet, são sempre bem-vindos. Que o Senhor possa continuar abençoando a cada um de vocês e que esta bênção de estarmos presentes, essa alegria que sentimos de nos congregarmos, você possa sentir também na sua casa, no seu lar, ou onde você estiver. Porque a presença do Senhor, ela não se restringe somente a este lugar. A presença do Senhor é algo tão real que mesmo aí onde você estiver, você pode sentir a graça, a unção, a presença, o toque do Espírito Santo do Senhor. Se você tem alguma necessidade, se você tem algum pedido especial de oração, coloque diante do Senhor durante esse momento. Creia que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou imaginamos, porque o nosso Deus é poderoso. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e continua eternamente. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para nós estarmos meditando nesta noite, não somente com os irmãos aqui, mas com vocês que estão em casa também. E eu gostaria de trazer para vocês uma palavra que está no meu coração, que eu creio que foi Deus quem colocou. Sempre que nós pregamos alguma coisa, hoje em dia principalmente, né, há uma política muito esquisita, muito estranha, de tudo que se fala é vigiado, tudo que se fala alguém não concorda, e porque alguém não concorda, ele se acha ofendido. Por isso que eu sempre falo com os pastores, meus amigos, vamos ler sempre a Bíblia. Porque se alguém tiver que falar alguma coisa contra, fale contra a Bíblia. Então não vamos ter problema nunca, porque a Bíblia não precisa de defesa. Deus não precisa de ninguém que defenda Ele. Ele mesmo se defende, porque Ele é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Oséias,
no Antigo Testamento. É um livro um pouco conhecido, por se tratar de um profeta do Antigo Testamento. Ele é considerado como um dos profetas menores, não pela sua importância, mas por causa do tamanho do livro. Os profetas maiores têm 50 capítulos, 48 capítulos, 50 e poucos capítulos, e assim são considerados como profetas maiores. E os menores são 12 capítulos, 4 capítulos, só tem essa diferença na classificação deles. Mas a importância de suas profecias são as mesmas, são tão importantes para nós. E o profeta Oséias, tem um versículo nele, no capítulo 2, que me encanta muito, porque ele fala de algo tão especial, que se nós passarmos naquela leitura assim rápida, nós perdemos o sentido do versículo. Todos acharam Oséias 2,15? Você consegue botar aí a tela do PowerPoint que está aí? Ah, já está aqui? Ah, porque não foi para lá. Desculpa. Esse menino sabe tudo e eu não sei nada, eu fico só dando ordem para ele errada, mas me perdoa. Aí está o verso que eu quero compartilhar com vocês, Oséias 2,15. Diz: ali devolverei a elas suas vinhas, e farei do vale de Acor, algumas versões falam vale de Açor, mas a expressão é a mesma. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. E ali me responderá, e ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. Claro o versículo, não é verdade? Todos entenderam? Podemos ir para casa? Amém? Carece uma explicação? Carece uma explicação, né? Então vamos ler de novo. Ali devolverei a ela as suas vinhas, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Parece até o programa do Silvio Santos, né? Porta da Esperança. E farei do vale de Acor a porta da esperança. Ali ela me responderá, como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. O profeta está fazendo uma comparação, uma parábola a respeito da esposa que ele tinha. Todo o livro de Oséias é uma metáfora. Ele faz um ensino usando a vida da esposa, que significa a vida de Israel, a relação dela com ele, simbolizando a relação de Israel com Deus. E os versículos anteriores, os versículos 14, 13, 12, 11, até o versículo 1, a gente vai observar que essa esposa de Oséias está com uma vida um pouco irregular diante dele. E ela está sendo maltratada, ela está sendo judiada pelas situações, e ele está se mantendo fiel, aguardando que ela volte. E tem até um versículo interessante, que não faz parte da mensagem de hoje, mas eu me lembrei e vou compartilhar com vocês, que eu achei interessante. Uma certa ocasião, tem um versículo no versículo 4, entre o versículo 14 e o versículo 1 do capítulo 2. É um dos versículos aí. Tem um versículo que fala assim: eu a cercarei com uma cerca de espinho, e quando ela sair, ela não encontrará paz e voltará para ti. E eu achei interessante essa expressão, a cercarei com uma cerca de espinho. E eu estava com, por que eu quero compartilhar com vocês? Porque às vezes a gente passa por situações com parentes, com amigos, com conhecidos, às vezes com filhos ou com familiares nossos, que é complicado, não temos como fazer, como agir. Não há mais o que falar, não há mais. E houve uma situação assim parecida com uma ajudante da minha sogra lá em Nova Friburgo. E ela estava com uma situação com o filho dela, e eu conversando com ela, ela falou para mim assim, ela me mostrou um ninho de galinha, uma coisa interessante, e era um ninho de galinha que estava dentro de um espinheiro, sabe aquelas plantações que são um espinheiro, que não tem como você enfiar a mão? E ela falou, olha que interessante, essa galinha botou esses ovos dentro desse espinheiro, e ninguém consegue pegar esses ovos, porque ela protegeu esses ovos de uma certa maneira que só ela consegue entrar ali. E ela havia compartilhado comigo, minutos antes, a respeito de uma situação de um parente dela que estava passando algo complicado. E eu falei, está vendo o que essa galinha fez com esses ovos para protegê-lo? Assim Deus pode fazer com o seu parente. Ela, como assim? Se você orar e pedir a Deus, Deus pode cercá-lo com uma cerca de espinho. Como está lá em Oséias, no capítulo 2, falei para ela o versículo. Deus pode cercá-lo com uma cerca de espinho, e ele não vai se sentir bem aonde ele estiver, e ele vai voltar para a sua casa. Ela falou, isso pode acontecer mesmo? Ah, você não está vendo como a galinha agiu aí, olha. Assim Deus age também, se você pedir a Deus, você crer. Ela falou, tá aí um negócio, vou começar a orar assim, para que Deus cerque ele com uma cerca de espinho.
E se você for ler depois o livro de Jó, lembre-se quando Satanás estava tentando, né, a Deus para tentar Jó, e Deus falou com ele, está vendo meu servo Jó? Aí Satanás disse para Deus assim, também tu o cercaste com uma cerca de espinho, ou seja, ninguém pode chegar nele. Deus, tá bom, vou remover a cerca, você pode tocar nele. Lembra da história de Jó? É a mesma expressão. Então o livro de Osés é um livro riquíssimo, em muitos ensinamentos práticos para nossas vidas. E esse versículo hoje, 15, vou voltar para a mensagem, foi só um adendo que eu fiz aqui por conta própria. Esse versículo 15 fala que ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor, ou vale de Açor, algumas versões, uma porta da esperança. É importante que nós entendamos. Eu botei esse mapinha aqui na tela, porque o vale de Acor, que é mencionado ali, ele está no sul de Jericó. Está bem frisado lá com a setinha, ele está ali. É um vale que existe até os dias de hoje. Em Israel é reconhecido como Vale de Acor. E é interessante, o que é que significa para nós este Vale de Acor? O que é que significa essa palavra? Vale de Acor. O que é que significa essa expressão? Essa expressão significa dificuldade, problema, tristeza e sofrimento. Pastor, pelo amor de Deus, basta a quarentena. Basta a quarentena, né? Ou seja, o Vale de Acor é uma quarentena que estamos passando. Se resume nisso aí, tristeza, dificuldade, problema e sofrimento. Mas por que é que existe essa expressão tão pesada, esse significado tão pesado sobre este vale? É importante nós conhecermos um pouquinho a cultura e a tradição e conhecermos um pouquinho o background dessa história para que a gente possa acompanhar. Temos que entender o contexto. Temos que entender o contexto para aplicarmos a Bíblia nos dias de hoje. Porque a Bíblia, queridos, presta bem atenção no que eu vou falar com vocês, é um livro fantástico. Mas se for lido como um livro de história, ela vai ser simplesmente um livro de história. Você pode ler a Bíblia, por exemplo, como sendo um livro de romance. E vai ser um livro de romance. Pode ler a Bíblia como um livro de poesia. E vai ter poesias. Tem pessoas que gostam de ler a Bíblia em busca de casos científicos. E tem nela muitas questões científicas. Mas será que a Bíblia é só isso? Serve só para isso? A Bíblia é sempre, desde pequeno, eu fui criado na igreja, e desde pequeno tem uma expressão que nós sempre ouvimos falar o tempo inteiro, que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando para nós. Ou seja, a Bíblia é Deus se expressando para nós. Então, quando lemos alguma coisa na Bíblia, quando lemos um texto na Bíblia, eu tenho que entender o que isso significa. Como eu posso entender isso? Como eu posso aplicar este versículo, essa verdade, à minha vida? O que é que significa fazer do vale de Acor um vale de esperança? Se o vale de Acor é tristeza, é sofrimento, é dor, é problema, o que eu posso aplicar? Então eu tenho que entender como surgiu essa ideia. O que aconteceu para que esse nome pudesse ser tão pesado, tão ruim? O que aconteceu? Então logo acaba o conflito ali, acabou. Agora complicou, né? Entender o contexto é importante. Então vamos lá. Existe uma história, a história de Acã, no Antigo Testamento, um pouquinho antes de Oséias. Acã foi um israelita que ele desobedeceu a Deus e em rebeldia ao Senhor, ele praticou um pecado de roubo. Quem quer saber a história de Acã tem que ler o livro de Josué, que é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Josué. No capítulo 6, tem a história de Acã. Quando você vê a história de Acã, você entende por que é que esse vale se tornou um vale de tristeza. Um vale terrível para o povo. Um vale onde eles não tinham. Porque quando o povo de Israel foi conquistar Jericó, a primeira cidade da conquista, o povo de Israel saiu do Egito, onde haviam ficado 400 anos escravos. Depois de caminhar 40 anos pelo deserto, uma história rápida da história do povo de Israel. Depois de caminhar por 40 anos pelo deserto, eles chegaram à terra prometida, atravessando o rio Jordão, milagrosamente, vocês conhecem bem a história, atravessando o rio Jordão, e tiveram a primeira batalha deles contra a cidade de Jericó. Era uma conquista que para o povo era impossível, porque as muralhas eram intransponíveis.
eram muralhas altas. Diz a história que passava até 4 carros, parelhados uns com os outros, por cima das muralhas. Tão largas que eram as muralhas. Então não tinha como aquele povo conquistar aquela cidade. Mas Deus deu uma estratégia fantástica para Josué, e deu para ele todo o caminho, como ele deveria agir, como ele deveria fazer, para conquistar a cidade, e Deus iria lutar por eles. E é interessante que tudo que Deus havia falado, toda a promessa de Deus, tudo que Deus havia dito, tudo da maneira como Deus falou, aconteceu. Mas Deus havia dado uma ordem para o povo. Deus falou o seguinte para eles, em Josué capítulo 6, verso 18: mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro, todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. O que é que Deus fez com isso? Deus disse para o povo: vocês vão conquistar a cidade, mas todos os bens da cidade. Porque era muito comum, quando se conquistava uma cidade, os despojos da guerra, o exército pegava os despojos das guerras, todos os despojos que tinham, e dividiam entre os exércitos. Cada um pegava a sua parte. Isso aí foi história por muitos anos. Cada um pegava a sua parte e ia para casa. Mas nessa situação, na primeira cidade de Jericó, Deus disse: não peguem nada, não toque em nada. Por que é que Deus dá esta ordem, essa restrição para eles? Por que é que Deus exige deles? Deus está aqui passando um princípio para o povo de Israel. Porque era a primeira cidade a ser conquistada. Era a primeira conquista deles, era a primeira vitória. Então Deus está estipulando para eles um ensino sobre primícias. Um ensino sobre honrar ao Senhor com as suas primícias. Que Salomão, que a pastora leu agora há pouquinho aqui, ele repetiu novamente no capítulo 3 mais tarde. Honre ao Senhor com as primícias. O que são as primícias? São os primeiros ganhos. Aquilo que você ganha em primeiro lugar. Havia um propósito nessa proibição do Senhor, em eles não tocarem nada naquela cidade. Havia um propósito. Qual era o propósito? Ensinar para eles, estabelecer o princípio de primícia na vida deles. Não era uma proibição alheia, assim, não toque nada. Não era isso. Era uma proibição com o ensino. Tudo que está aí pertence a mim. Tragam para o meu tesouro. Não fiquem com nada. Mas a história diz que Acã, a Bíblia diz em Josué capítulo 7, verso 1, diz que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Canri, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Por causa da atitude de uma pessoa, a ira do Senhor se acendeu contra todo o povo. E o capítulo 7 de Josué diz que eles foram para uma guerra, para uma cidade muito menor, sem nenhuma resistência, com somente 3.000 homens, onde eles poderiam facilmente ganhar aquela batalha. A Bíblia fala que eles foram derrotados e saíram correndo e fugidos. E não entenderam o porquê. E voltaram para Josué. Josué, o que está acontecendo? Como nós conquistamos uma cidade como Jericó e perdemos uma batalha para um povo tão insignificante como este? Ainda perdemos 36 homens que morreram, fugindo. Aí Deus disse para eles: porque há pecado no meio de vocês. Alguém quebrou o meu princípio. Alguém quebrou um princípio que eu estabeleci. Quando quebramos um princípio que Deus estabelece, em qualquer área da vida, não só na área espiritual. Quando se quebra um princípio estabelecido, se você olhar no trânsito, por exemplo, você quebra um princípio estabelecido pelo trânsito. Tem uma plaquinha vermelhinha ali, uma letrinha branca, um S, um T, um O e um P. Quem sabe ler, né? A plaquinha vermelha com a letra branca. Que a plaquinha significa o quê? Em português é pare. Se você quebra aquele princípio, você não para, o que acontece? Ah, pastor, se o guarda vê,
dá problema. Se não vê, eu passo direto. Você está quebrando um princípio. Você pode correr o risco de levar uma multa ou de causar um acidente. Não só a multa é o de menos. Quantos e quantos acidentes nós ouvimos falar porque alguém não parou no stop? E acidentes muitas vezes trágicos, levando pessoas à morte, porque quebrou um princípio. Então muitas vezes nós não entendemos a quebra de princípio. No seu trabalho, na escola, quando se quebra um princípio, coisas terríveis podem acontecer. Coisas graves podem acontecer. E com Acã não foi diferente. Ele quebrou o princípio, e pela quebra desse princípio, Acã foi julgado pela nação. Ele foi pego, foi descoberto, e ele confessou o seu pecado. E ele disse, é verdade, eu pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando eu vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro e 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Ele viu, cobiçou e se apossou de algo que não pertencia a ele. Talvez isso aqui era o mínimo do que a cidade possuía. Toda a riqueza da cidade estava dentro daqueles muros. Isso aqui poderia ser o mínimo, mas não pertencia a ele. Ele quebrou um princípio. E porque quebrou o princípio, o que aconteceu? Sobre Acã, ele foi julgado, foi apedrejado, na época havia a pena de morte, e ergueram um grande monte de pedras, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou o fogo da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome de Vale de Acor. Nome que permanece até hoje. Então imagina vocês comigo. Quando as pessoas passavam por aquele vale, por aquele lugar, o que é que vinha na mente deles? Vinha alguma alegria? Vinha alguma satisfação? Não vinha nenhuma satisfação, não vinha alegria alguma. Por quê? Porque aqui Deus exerceu a sua justiça, porque alguém desobedeceu a Deus, desonrou um princípio estabelecido por Deus e pagou com a sua própria vida. Aqui alguém foi julgado e condenado e foi morto por causa da sua própria culpa. Então aquele lugar sempre lembrava as pessoas que passavam ali um lugar de tristeza, um lugar de ira, um lugar de remorso, um lugar onde as pessoas não se sentiam bem. E a história diz que as pessoas evitavam passar por aquele vale. Havia desvios que desviavam, porque era tido como, foi assim como se diz, ficou estigmatizado um lugar de azar. Não tem esse lugar assim, que as pessoas falam que dá azar esse negócio aí. Ninguém queria passar por ali, porque era um lugar que dava azar. Era a sexta-feira 13 de hoje, no caso aí, né? Ninguém passa por ali, ninguém toca ali. Aquilo ali é ruim. Então, ficou estigmatizado, ficou sobre o lugar. Aí Deus vem, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, e Ele diz, ali, no Vale de Acor, eu vou fazer para vocês uma porta de esperança. Parece uma coisa estranha. Como que dentro de uma situação catastrófica, como que dentro de uma situação tão ruim, onde não há nada de bom, como que Deus pode fazer ali surgir uma porta de esperança? Deus é Deus, queridos. Pela sua infinita misericórdia, é isso que Ele faz. Aquele lugar que era um memorial de ira, maldade ou morte, Deus transforma em um lugar de esperança. E farei do Vale de Acor uma porta de esperança. Vamos pensar rapidamente um pouquinho dos dias que nós vivemos. Nos últimos 90 dias. Tem sido agradável? Para mim não tem sido nada agradável. Você conversa com os comerciantes, quando eu vou a alguns lugares que eu às vezes conheço o gerente, eu pergunto como é que está os business. Ele fala, está ruim, não esperamos melhora. Eu falei, não, dentro de 30 dias, 90 dias vai ficar bom. Ele falou, dentro de um ano, isso não volta ao normal.
E é só uma perspectiva negativa. Não há uma perspectiva de vitória, de esperança na conversa das pessoas. Por quê? Porque a situação foi estabelecida como algo terrível, como algo que assustou, como algo que pode causar morte. E temos visto causar morte realmente. Mas nós, como cristãos, nós temos que crer que assim como que Deus transformou aquele lugar, que era um lugar de ira, de tristeza, de problema, de morte, numa porta de esperança, o mesmo Deus hoje, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele pode também hoje transformar esses dias, transformar essa situação em que nós estamos envolvidos ou que estamos passando por ela, numa porta de esperança. Deus pode fazer este mal virar o bem para você. Deus pode tirar essa catástrofe toda que está ao nosso redor e fazer um bem. Como, pastor? Não sei. Crendo que Ele pode fazer. Eu não vou ensinar a Deus como fazer isso. É Ele que sabe como fazer. Mas Ele sabe como fazer. O importante é que nós possamos crer, porque a Bíblia fala, e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ele não fala como, nem quando. Ele vai fazer. Então é importante que você declare sobre a sua vida, sobre esses dias que estamos vivendo, porque os dias realmente são difíceis. Todo momento que você liga a televisão, todo instante que você liga as reportagens, quando é uma situação é outra, quando não é um caso é outro, quando não é uma catástrofe é outra catástrofe, quando não é um problema é outro problema. Como vamos viver nessa situação? Temos que voltar os nossos olhos para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, e crer que Deus tem poder para transformar todos esses problemas em bênção na vida daqueles que creem. Então diga, eu creio. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É importante que você creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Não, pastor, a minha situação, a minha empresa, o meu serviço, o meu dinheiro, a minha saúde, não tem mais jeito, acabou. Você não está falando como um cristão. O cristão não fala assim. O cristão não age assim. O cristão fala, eu sei que o meu Redentor vive e que, por certo, Ele vai se levantar. Eu declaro isso sobre a minha vida. Eu quero que você declare isso sobre a sua vida, porque eu não posso estar falando sobre você. É importante que você fale para você mesmo. Eu declaro o poder, eu declaro a vitória, eu declaro que Deus pode transformar essa situação em bênção para a minha vida. Nós temos cantado aqui que tudo aquilo que o diabo planeja de ruim, Deus transforma em bênção. Não cantamos aqui na igreja? Temos cantado constantemente. E Deus pode fazer isso. Toda intenção maligna de causar dano, perdas, problemas, Deus pode transformar tudo isso em bênção sobre a tua vida. Mas o que eu perdi, pastor? O que perdeu, Deus pode te dar em dobro. Não fixe os seus olhos no que perdeu. Muitas pessoas ficam olhando, o que perdi, e esquecem de ver as oportunidades diante deles. Perdeu, acabou. Mas falando que morreu, vamos estar orando pela família, pedindo a bênção de Deus, o conforto do Espírito Santo, para que o Senhor possa estar confortando esses corações. Temos amigos nossos que estão falecendo. Um pastor amigo meu faleceu aqui na Virgínia, agora quarta-feira. Barros, o pastor Jorge Barros. Então observa que são pessoas amigas que estão sendo afetadas pelo problema. Nós oramos pela família, que o Senhor possa confortar. Não, se ele morreu, eu vou morrer também. Que isso? Está amarrado em nome de Jesus. Vamos viver e vamos ver a bênção do Senhor sobre nossa vida, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, em nome de Jesus. Declare a bênção, Senhor, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Deus tem poder, vou repetir essa frase, Deus tem poder para transformar todos esses problemas que nos rodeiam em bênçãos na vida daqueles que creiam. Que creem. Então diga, eu creio. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Quando você estiver orando, use esse versículo e diga assim, eu creio que Deus pode usar essa situação, esses 90 dias, 60 dias, ou este ano de 2020, Deus pode abrir para mim uma porta de esperança. Deus pode fazer isso na minha vida.
Declare isso sobre a sua vida, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Isso não é uma mensagem triunfalista. Isso é uma mensagem realista. É uma mensagem daqueles que creem no que a palavra de Deus diz. Porque eu já vi Deus fazer isso. Eu já vi Deus fazer no Vale de Jacó um vale de esperança. Então Ele pode fazer hoje no Vale do Coronavírus uma porta de esperança também. Eu acredito nisso. Posso ouvir um amém? Amém. Então estamos juntos. Estamos na igreja certa. Porque eu creio que o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oremos. Pai, queremos te louvar, Senhor, te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado para com nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Aplique, Senhor, esta palavra aos nossos corações, para que nós possamos continuar crendo, ó Pai, em fé, Senhor. Em fé que tu pode fazer infinitamente mais, além do que pensamos ou imaginamos. Queremos orar por nossos familiares, orar pelas pessoas que estão nos acompanhando, orar, Pai, por cada familiar aqui representado. Tu possa continuar nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, nos livrando, Pai, deste vírus, Senhor. Eu sei que tu pode fazer isso, e eu sei, Pai, que tu pode transformar, ó Pai, todo esse conflito, toda essa confusão, toda essa pandemia, Senhor. Tu pode transformar tudo isso em bênção sobre nossa vida. Projetos novos, empresas novas, ideias novas. Tu pode fazer coisas tremendas, ó Pai, na vida daqueles que creem. E nós declaramos hoje que nós cremos, Senhor. Nós te louvamos e nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós queremos dar a você que nos assiste uma oportunidade. Você que ainda não conhece Jesus como seu Salvador. Você que não entregou a sua vida ainda aos cuidados do Senhor. Faça isso. Não perca essa oportunidade de ter a Jesus como teu Senhor, como esse Deus provedor, como esse Deus que pode transformar qualquer situação negativa em bênção sobre a tua vida. Confessa Jesus como seu Salvador e creia nele como seu Senhor. A Bíblia fala que com a boca nós confessamos, com o coração nós cremos, então seremos salvos. Então creia no poder do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Tenha uma semana abençoada, tenha uma semana próspera, que o Senhor possa continuar nos guardando, nos livrando de todo mal. E como é de costume nosso, nós sempre gostamos de terminar os nossos cultos com a bênção apostólica. E nós queremos então derramar sobre a sua vida a bênção do Senhor, dizendo que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Que o Senhor nos